propomos esse mês falar sobre alicerce, sobre estar, firmes com um alicerce. E o texto que eu vou discorrer com os irmãos nessa noite é 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 17. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 ao 17. Vamos refletir 7 versículos essa noite e que o Senhor venha a falar ao seu coração. O texto de Coríntios, ele diz assim: pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente, e agora os outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno e palha. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou, e o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá a recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que se é resgatado do meio do fogo. Vocês não entendem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir o seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Amém? Então eu vou, junto com os irmãos, decorrer versículo por versículo para que a gente possa entender um pouco aquilo que Paulo quis dizer nesses 7 versículos. Então os irmãos vão me acompanhando. Das nossas leituras, a gente às vezes não entende muito bem com a escola bíblica. Nós vamos entendendo que em tempos diferentes eles escreverem sobre a mesma coisa. E aqui, irmãos, um pouquinho desse texto. E o apóstolo Paulo, ele começa assim no versículo 10: pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente. Paulo, ele fala aqui que pela graça que foi dada a ele, porque o que acontece? Paulo, ele dera início à obra da evangelização em Corinto. Por que pela graça que me é dada? Porque ele de perseguido fui a perseguidor. Ele, se não fosse a graça de Deus ter chegado à vida dele, ele não seria e não faria o que ele fez. Então fala assim: olha, pela graça que me é dada. Então ele precisou de muita graça para que ele pudesse começar o trabalho, começar o evangelho ali. E muitas das vezes as pessoas, quando elas fundavam as suas igrejas, elas ficavam por um tempo ali e depois elas iam fundar igrejas em outros lugares. E volta e meia, eles ficavam sabendo por informações de como estava aquela igreja. E ele, como um pastor daquela igreja que ficou um tempo por lá, ele via aquilo que estava acontecendo na igreja e ele redigia uma carta mandando para a igreja, falando sobre acerca de algumas coisas. Então, por isso que é a carta aos Romanos, a carta aos Coríntios, a carta aos Efésios, porque foi igrejas que Paulo foi passando e foi constituindo essas igrejas, e quando ele saía dessas igrejas, ele sempre reforçava aquele trabalho que ele começou escrevendo uma carta.
Hoje é um pouco diferente, mas nós, quando vemos trabalho se desenvolvendo por aí, nós, se quisermos contactar com o pastor ou contactar com alguém que começou aquela obra, nós mandamos um e-mail, nós vemos como que aquela obra está funcionando, nós mandamos uma ajuda se precisar, porque nós no todo somos o corpo de Cristo. Então Paulo, ele fundou ali aquela igreja, falou assim, pela graça eu cheguei aqui em Corinto e fundei essa igreja, e lancei um alicerce como um construtor competente, porque de tudo que nós vamos fazer, ou de tudo que alguém vai fazer para você, o mínimo que você quer da pessoa é que ela seja competente naquilo que ela faz. Você não quer que qualquer pessoa faça algum serviço para você. E ele fala assim, como um construtor competente, porque eu não estou me baseando em ensinamentos humanos, eu não estou me baseando em coisas humanas, eu estou pregando o Cristo crucificado. Por isso que ele falou que ele era competente, porque tudo que nós formos fazer, nós devemos tomar um certo cuidado, não devemos ficar escutando A e B por aí, não. Ele falou assim, olha, o evangelho, a igreja que eu constituí no nome de Jesus, o Cristo ressuscitado. E ele falou assim, olha, como um alicerce com um construtor competente, e agora outros estão construindo sobre ele. O que ele quis dizer? Que na verdade, quando ele foi embora, outros líderes vieram até aquela igreja e continuaram aquele trabalho. Não é diferente de hoje em dia. Nós sabemos que quem começou esse trabalho aqui foi uma pessoa, e depois ela foi a outro lugar, e veio outra pessoa e continuou essa obra. Então Paulo estabeleceu a igreja de Coríntios, ele falou assim, agora outros estão construindo sobre esse fundamento. E ali aconteceu um problema. Um dos motivos que ele mandou aquela carta foi porque estava tendo divisão na igreja, porque ele fundou a igreja sobre o alicerce de Cristo, porém nós tendenciosamente temos afinidade com mais algumas pessoas do que outras. Então pode ser que tenha pastores que tenha passado por aqui, que você gostou mais dele por causa de uma característica dele ou outra, e tem gente que, então ele fala assim, olha, outras pessoas estão aqui construindo sobre esse alicerce que é Cristo. E naquela época estava acontecendo uma coisa, um estava falando assim, olha, eu sou de Paulo, olha, eu sou de Pedro, mas eles falam assim, olha, vocês não devem basear a sua vida ou construir a sua vida sobre essas pessoas, porque ele fala assim que um planta, o outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Ou seja, regar e plantar é importante, mas é Deus quem dá o crescimento. A igreja não cresceu por causa deles, e sim pelo fundamento que é Cristo. Então o que estava acontecendo lá? Veio novos líderes e eles continuaram aquela obra. Mas quem constrói sobre alicerce precisa ter muito cuidado. E por que ele fala isso? Porque na verdade ninguém quer que a sua obra ela sofra com o tempo. Então até o fundamento da obra ela precisa ser bem feito para que não haja problemas futuros, não haja infiltrações, não haja rachaduras. Aqueles que trabalham com obras sabem do que eu estou falando. Nada ruim como quando alguém compra uma casa, por exemplo, da Caixa Econômica Federal, ela vem com algumas seguranças de que aquilo ela vai se permanecer com o tempo, porque pode ser que com o tempo você compra aquela casa, ela comece a soltar o piso, começa a abrir rachaduras, e vem a nós uma decepção, né? Porque aquela pessoa construiu aquela casa de qualquer jeito. E aqui ele fala assim, mas quem constrói sobre alicerce precisa ter muito cuidado. Então ele começa assim, nós devemos construir sobre um fundamento que é Cristo. Então tudo que a gente for construir, tudo que a gente for fazer na nossa vida, nós temos um parâmetro, uma base, alguém a que se espelhar aquilo em que a gente for fazer a nossa vida. E nós, quando a gente está pregando ou ensinando, nós procuramos encorajar as pessoas a construir as coisas,
a construção de um novo caráter, a construção de lares, a construção de igreja. Nós os incentivamos, nós os encorajamos a construir coisas, uma boa família, um bom lar, um bom caráter, um bom casamento. Porém, isso de construir, ele deve ser alicerçado e baseado naquilo que, como exemplo de Jesus, com a base que é Jesus. Porque muitos dos pregadores estão trazendo outro tipo de ensinamento, outro tipo de fundamento, ou estão falando que aquilo que Jesus falou um dia está ultrapassado, estão generalizando as coisas, estão condicionando as coisas aquilo que era errado, não é tão errado assim, aquilo que é certo, a gente tem que pensar de um outro ponto de vista, ou seja, estão tentando colocar outro fundamento no lugar daquilo que foi posto, que é Jesus. E muitos ensinamentos estão sendo falados acerca de muitas coisas, e ele fala assim, olha, tome cuidado sobre em que você está firmando a sua vida, em que você está construindo a sua vida, o seu caráter. Hoje, mais do que nunca, tem muitas pessoas correndo atrás de pessoas que são pessoas que é envolvida com autoajuda. Então hoje tem bastante livros, tem bastante coaching, se fala muito de pessoas de renomes falando sobre alguns assuntos que é para a gente ver se a gente melhora, se a gente cresce de alguma forma. Por quê? Porque de alguma forma as pessoas estão perdidas, elas não têm um referencial a ser seguido. Só que Jesus há 2000 anos está na história, mas nós às vezes procuramos algo mais atual, né? Jesus, pode ser que o que ele falou está lá no passado, pode ser que não é tão bem assim como deveria ser nos dias de hoje, e nós às vezes relativizamos as coisas. E por isso que ele falou assim, olha, quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado. E ele fala assim, porém, pois ninguém pode lançar outro alicerce além do que foi posto, isto é, Jesus Cristo. Então ele fala assim, ninguém pode vir com outro tipo de pregação, com outro tipo de meio de salvação, que não seja o qual Cristo já fez. Então, se alguém está procurando aliviar ou alongar um pouquinho o caminho para que você possa passar por ele, facilitando assim a sua vida cristã, tome cuidado com isso. Jesus alertou que no final dos dias teriam pessoas assim, falsos profetas que falariam de si mesmo, mas a sua vida não condiziria com aquilo que era a palavra de Deus. E quando ele fala assim, tome muito cuidado, ele fala assim, porém, cada um veja como que edifica a sua casa. Então nós devemos tomar cuidado e ver como que nós edificamos a nossa casa. O fato que o correto alicerce fora lançado não era garantia de um edifício correto estava sendo erguido sobre o mesmo. Ou seja, o fato de o alicerce ser lançado não era garantia de que o edifício, aquilo que fosse posto, estava sendo erguido sobre o mesmo, na mesma essência de que aquele alicerce fosse colocado. E nem que os materiais certos tivessem sido empregados. Nós, quando formos fazer a nossa casa, devemos fazer aquilo da maneira certa, usar os materiais certos, porque a chance de aquilo dar errado, quando a gente não toma cuidado de tudo que a gente vai fazer, a chance de dar errado é muito grande. Então ele fala assim, porém, cada um veja como edifica. E alguém levantar o resto do edifício com materiais errados sobre um alicerce autêntico, então ele fala do perigo disso acontecer, de edificar um alicerce sobre o alicerce autêntico, mas de levantar a nossa vida por meios errados, por materiais errados. Então ele estava falando um pouco sobre isso. Então a preocupação de Paulo, ele estava tendo uma preocupação espiritual com aquela igreja. Essa preocupação deve somente não abranger somente aquilo que nós fazemos,
mas deve incluir igualmente o que dizemos. Ambas as ações estão sujeitas à censura de Deus. Ou seja, a preocupação dele daquele momento, naqueles dias, não era somente aquilo que eles estavam fazendo, mas o que eles estavam dizendo. Eles estavam ensinando e tentando construir a vida deles baseado em ensinamentos humanos. E ele falou assim: olha, toma cuidado. Que Jesus ensinou uma coisa, de repente vem outra e quer distorcer aquilo que ele ensinou. Então ele falou assim: toma muito cuidado. O homem espiritual preocupa-se suficientemente com a sua vida e suas ações, procurando evitar a ostentação da vida. Então nós que somos espirituais, devemos tomar cuidado com as nossas ações. Devemos procurar colocar as coisas no lugar certo, não fazer pela emoção, não fazer por aquilo que é uma tendência, por aquilo que todo mundo está fazendo. Se todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Se todo mundo está fazendo assim, eu vou copiar assim. Cuidado com tendência, cuidado com as suas ações. E duas coisas Paulo proíbe aqueles crentes de fazerem: não se deveriam aventurar a lançar outro fundamento, e não deveriam levantar sobre uma estrutura que não corresponda a esse fundamento. O ensinamento, tanto no contexto de sua doutrina, como nas suas aplicações morais, é que determina a natureza da construção, conforme nós aprendemos em Gálatas. Ó, meus filhos queridos, sinto-me como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa, e elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Então ele fala que nós, por base do qual foi o fundamento que é Cristo, nós devemos desenvolver a nossa vida. Então ele fala assim: olha, meus filhos queridos, eu sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa, e elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Então, Deus está construindo algo em nós. Deus quer que nós cheguemos à plenitude de Jesus, a chegar à estatura de Jesus. E na época, o que acontece? Um templo, por motivos decorativos, pode incluir ouro, prata, pedras preciosas entre seu material de construção, ainda que não fossem esses elementos básicos de um edifício. Alguém poderia levantar um barraco ou uma cabana como um lugar onde abrigar-se. E aqueles que têm visto as favelas de alguma das grandes cidades sabem que as pessoas muito pobres erguem barracos feitos de qualquer tipo de material, por mais frágil que ele seja. Ou seja, alguém que precisa de uma habitação, alguém precisa de alguma coisa para morar, ele vai fazer qualquer coisa. Então, quando a gente tem à vista alguns lugares, eles pegam lá um pouquinho de reboco com bloco e constrói aquilo porque eles precisam se abrigar em algum lugar. Da pior das hipóteses, tem gente que tem que pegar umas madeiras, colocar um plástico, que é o caso dos sem terras, e eles precisam de alguma forma construir algo para poder se abrigar. Eles precisam estar sobre alguma coisa, e eles vão e constroem aquilo. Só que mais a ideia de um templo, são empregados materiais de maior valor, porque o templo, sobre o tom de um lugar de honra, onde se venera um poder superior, um elevado espírito, um Deus, ou mesmo um Deus verdadeiro, como era o caso do templo de Jerusalém. Quanto mais preciosos e raros forem os materiais empregados, tanto maior será a honra atribuída a ente, real ou imaginário, que é venerado ali. Os vários templos que foram erguidos durante a história da nação de Israel foram construídos com materiais caríssimos, importados de vários países estrangeiros, para que tais templos fossem edifícios sem par exaltados. Necessário é dizer que os templos pagãos eram da mesma forma suntuosos, pois nas culturas antigas, grandes riquezas eram usadas nesses templos religiosos. Aqui o que ele estava fazendo? Quanto mais honra era dada à pessoa, mais belo ou os materiais mais preciosos eram usados naqueles lugares. Hoje, em qualquer lugar que nós formos, sempre vai ter uma catedral, sempre vai ter algo empregado em bastante arquitetura, porque
a quem é honrado aquilo ali, achava-se que tinha que se colocar coisas de valor. Então, quando se trata de Deus, ao exemplo do templo de Jerusalém, tinha muito ouro, tinha muitas pedras preciosas, tinha muita madeira de boa qualidade. E não é diferente, em qualquer lugar em que a gente vê alguém em que se diz importante estar naquele lugar, esse lugar sempre vai ser recheado de várias coisas que ali incluem boas arquiteturas, bom material empregado. Nós vemos o Palácio do Governo. Por que o Palácio do Governo é o que é, empregado em vidros, em coisas assim? Porque alguém importante está ali. E no templo, antigamente eles, para fazerem os templos, eles achavam que Deus deveria ser honrado dessa maneira. Por isso o templo de Salomão era o que era, porque era empregado em ouro, porque alguém importante, alguém de uma importância muito grande estaria ali. E as igrejas também eram feitas assim como o templo de outras religiões, quando eles louvam uma divindade, quando eles louvam alguém que é importante. Você pode ver os templos, a magnificência dos templos, aonde eles são construídos. Uns são voltados mais à natureza, então tem bastante verde, as flores são colocadas nas ordens certas, localizadas no lugar certo. Por quê? Porque era-se atribuída vários materiais preciosos àquele que era importante. E ele estava falando assim, olha, no versículo 12: aqueles que constroem sobre esse alicerce pode usar vários materiais: ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha. Por conseguinte, os materiais significam aquilo que os crentes, ministros ou não, ensinam, bem como a influência exercida por esses ensinamentos sobre eles mesmos, o que modifica para melhor ou para pior a conduta deles, amoldando essa conduta sobre o alicerce que é Cristo. Aqui ele estava querendo explicar, se nós temos o alicerce que é Cristo, que material, com que qualidade nós estamos construindo aquilo que é a nossa vida sobre esse alicerce? Qual é o material que nós estamos usando? E aqui ele fala assim, olha, ele vai falar lá assim, que nós somos o templo de Deus, onde Deus habita. Só que aqui, muitas das vezes, aquilo que nós fazemos de qualquer jeito, aquilo que nós temos que fazer na correria, é porque nós não tivemos uma preocupação em fazer aquilo com qualidade, aquilo com uma certa destreza. E Cristo, Ele é santo, Ele é perfeito, só que o que vamos fazer a Ele, às vezes é comparado a alguns tipos de materiais. Então, com que qualidade nós estamos edificando a nossa vida? Então, aqui ele usou materiais como feno, palha e madeira, e ele usou pedras preciosas, ouro, e usou também prata. Então, aqui ele queria dizer, olha, que nós estamos amoldando a nossa vida, e que tipo de material, que tipo de qualidade nós estamos empregando na nossa construção de vida como casa de Deus. É um pouquinho disso que ele quis dizer. Embora às vezes sou um pouco confuso o modo que eu esteja explicando para os irmãos, mas eu vou tentar, da melhor maneira possível, fazer com que os irmãos entendam o texto. Alguns homens edificam com o ouro da fé, com a prata da santidade, com imperecível pedras preciosas do amor, mas outros edificam com a madeira morta da esterilidade de boas obras, com palha vazia de falta de espiritualidade, com ostentação do conhecimento, com a cana quebradiça do espírito, continuamente em dúvida. Aqui ele fala sobre os níveis de como a gente emprega a nossa vida na construção da nossa vida cristã. Que tipo de material a gente está usando.
porque quanto mais precioso, quanto mais difícil, aquilo dá mais trabalho, e muitas das vezes a gente não quer ter muito trabalho, então a gente dá aquilo ali mesmo. Por você ter pedras preciosas, para você ter ouro, para você ter prata, isso exige muito de nós. Quem que para achar isso, acha como que se fosse uma pedra normal? Não acha. Ele tem que se aprofundar, procurar, buscar, até encontrar. Só que do contrário, madeira, palha, feno, são coisas que no dia a dia se acham facilmente. E ele está falando do tipo de qualidade que nós estamos empregando na nossa vida, diante da construção, do alicerce que é Cristo. Então ele está falando assim, que tipo de coisa você tem usado? No versículo 13, ele fala assim, que no dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou, e o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Ele explica que um dia terá o juízo, e esse dia é sempre metaforicamente relacionado ao fogo. A consumação, a purificação, a eliminação da escória, mostrando a qualidade real das coisas e a qualidade real dos indivíduos. Nós vemos muito Jesus, quando ele vir, ele vai vir como fogo, e a gente acha que é algo terrível, mas ele vai provar com o fogo aquilo que são as nossas obras. E o que vai acontecer? Aquele que baseou a sua vida, aquele que fez da sua vida de qualquer jeito, ele fala assim, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. E nós somos construtores que estamos construindo a nossa vida, e no dia do juízo virá Deus, e como que se fosse nos perguntar, como que foi as nossas obras? Como que nós construímos a nossa vida? Então ele fala que o fogo, ele mostrará a obra se ela tem algum valor. No versículo 14 ela fala assim, se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa. Porque o fogo, quando ele prova o ouro, quando ele prova a prata, ele torna aquilo mais puro. Então ele não vai consumir aquilo, ele vai fazer daquilo ali algo na sua pureza mesmo. No capítulo 2, no capítulo 5 de 2 Coríntios, o texto fala assim, pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Então ele fala que todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Ou seja, nós estamos construindo coisas, construindo bens nessa terra, e eles vão ser provados pelo fogo do juízo de Deus. E aqui ele fala assim, será que esse fogo será que as suas obras vão sobreviver, e aí nós receberemos o nosso galardão? Mas no 15 ele fala assim, se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado por meio do fogo. Então aqui ele quer dizer que certos materiais que os homens edificam suas vidas, não são inflamáveis no sentido espiritual. Em 1 Pedro 1:7 ele fala assim, portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por um tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão se a sua fé é autêntica, como fogo que prova e purifica o ouro. Assim a sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que um simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Cristo Jesus foi revelado. Então ele fala assim, olha, portanto, alegre-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisam suportar algumas provações. Então nós, às vezes, não queremos
passar por algumas coisas. Só que como que nós vamos mostrar que a nossa fé ela é autêntica diante de Deus? É quando ela for posta à prova. Porque como que você vai mostrar a sua fé se não tem nenhuma situação que demonstre que a sua fé é realmente firmada em Cristo? Muitos de nós falamos de cura, de bênçãos espirituais com base em que outras pessoas viveram. Mas ele fala assim, olha, vocês precisam suportar muitas provações, porque elas vão mostrar se a sua fé é autêntica ou não. O fato de você vir à igreja não prova para Deus se você tem uma fé autêntica ou não. Muitos de nós estamos apegados ao fato de que vai haver um juízo, então nós temos o quê? Temos que se apegar a Deus. Mas ele fala assim, olha, elas mostrarão que a sua fé é autêntica, como fogo prova e purifica o ouro. Assim a sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. E que dia que ele vai ser revelado? No dia do juízo. No dia do juízo, Cristo vai ser revelado, e ali ele como fogo vai queimar as nossas obras, para provar se elas foram edificadas como ouro, ou que tudo que a gente fez foi palha, foi madeira, ou foi feno, e elas vão ser consumidas pelo fogo. É como se elas não tivessem valor nenhum. É como se você tivesse feito as coisas de qualquer jeito. Por quê? Porque Cristo deu a sua vida e fez o que fez por nós, e quando nós construímos a nossa vida ou fazemos como fazemos de qualquer jeito, é como se nós não tivéssemos dado importância para aquilo que Ele fez. Então a qualidade com que a gente faz coisas é palha, é feno, é madeira. Então nós sempre queremos optar pelo mais fácil. Nós nunca queremos nos entregar verdadeiramente a Cristo, para que Ele possa nos provar queimando, para que possa sair alguma coisa de nós. Nós sempre optamos por coisas que são superficiais. Nós nunca nos entregamos verdadeiramente a maneira como deveríamos nos entregar, porque é mais difícil. Não se acha facilmente pedras preciosas por aí, mas se acha palha. Isso é muito fácil. Então ele fala com que qualidade a gente tem feito isso. Mas os outros materiais empregados pelos homens serão consumidos pelo fogo, por não possuírem natureza resistente e permanente. Em Mateus, Jesus fala assim: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Eu tive pensando há um tempo atrás sobre isso. Nós, às vezes, fazemos algumas coisas e nós pensamos que aquilo que nós fazemos são frutos de uma vida em Cristo. Mas aqui não fala que a árvore não dá fruto. Aqui ela faz distinção entre bons ou frutos ruins. Não fala se você dá fruto ou não. Aqui ele fala assim, olha, a árvore que não produz frutos bons é cortada e lançada no fogo. Não fala de nós produzirmos nada ou de produzirmos alguma coisa. Fala de que se fazemos aquilo que fazemos com qualidade ou não. Ou a gente acha que numa oração de na hora de dormir rapidinho ali, eu estou bem com Deus porque eu bati cartão ali. Ó Deus, Senhor, abençoa Deus. Às vezes você dorme, não sabe nem o que você está falando. E você chama Jesus de Genésio, nem repara. Por quê? Porque é uma coisa ali, palha, é feno. Você não tem uma preocupação de entregar uma oração fervorosa a Deus, de uma leitura onde você parece que lê para cumprir um programa. Eu li a Bíblia hoje, ou eu li a Bíblia este ano. Mas
qual é o material, o que você empregou? Você empregou a sua vida naquilo que você estava fazendo, ou simplesmente você cumpriu ali um propósito, um método, uma agenda que você propôs a si mesmo? E todas as nossas obras vão ser provadas por Deus no dia do juízo. Ele fala que aquelas que forem purificadas, ela não sofrerá prejuízo se o construtor ele fez aquilo com excelência. A vida terrena do crente, a história da alma neste mundo, aquilo que cada remido houver feito, com as oportunidades que lhe tiverem sido oferecidas, aquilo que o crente tiver ensinado, e quem ele realmente glorificou, tudo isso será submetido à luz do julgamento de Cristo. Naquele dia, muitos crentes verdadeiros serão abalados, até os alicerces da alba, quando contemplarem a história terminada de suas vidas, e elas virem a choupana que construíram sobre o glorioso fundamento que é Cristo. A nossa vida terrena está aqui, a nossa história está aqui, e tudo que a gente tiver feito com as oportunidades que a gente teve, tudo que aquilo que a gente ofereceu, aquilo que a gente tiver ensinado, a quem realmente a gente glorificou na nossa vida, tudo isso será submetido a um julgamento, à luz de um julgamento. Naquele dia, muitos crentes verdadeiros serão abalados quando contemplarem tudo aquilo que ele fez em sua vida e ver que você simplesmente fez uma choupana, construído sobre algo glorioso, que o fundamento é Cristo. Sobre o fundamento que é Cristo, sobre aquilo que ele fez, sobre a morte dele, eu simplesmente fiz pouco caso disso. É como se tivesse falado isso. Paulo falou assim aqui sobre a graça de Cristo. Por quê? Porque se não fosse aquilo que Deus fez, pobre e miserável ele seria. E pensou nós chegamos sobre o julgamento de Deus, e nós sabermos tudo aquilo que ele fez por nós. Olha, eu me entreguei a você, eu dei a minha vida, eu te ensinei, e é isso que você oferece a mim como parte de tudo que eu fiz por você? O que nós fazemos ou como oferecemos a coisa, reflete um pouquinho de que se nós somos gratos ou não àquilo que Deus fez por nós. Muitos dos pais não têm a certeza de como os filhos vão responder aquilo que eles fizeram para eles. E muitos acham assim, eu dei tudo, eu coloquei numa boa escola, eu dei alimento, eu dei, e às vezes o filho faz ao contrário daquilo que lhe foi ensinado, e você acha que aconteceu o quê? Ele está agindo de ingratidão. Teve noites que eu não dormi, eu tirei do meu para dar para ele, e ele agiu de uma forma ingrata. E nós, à medida que como respondemos àquilo que Cristo fez, é o tipo de qualidade que a gente emprega. Então, por isso que ele está falando do material. Ele está falando assim, olha, você tem o fundamento que é Cristo. Cristo fez o que fez, e você faz o que faz. Mas que tipo de material você emprega naquilo que você faz? Com que qualidade você faz aquilo? Você usa ouro, você usa prata, você usa pedras preciosas, você usa feno, madeira, algo que você não vai além, você não transpõe aquilo, você vai pelo comum, pelo aquilo que é corriqueiro. Então, mais um culto, mais uma oração, mais uma leitura, mais um ano, você não sai disso, você não sai de madeira, você não sai de ser feno. Mas quando nós empregamos, olha Deus, eu te ofereço ouro é o que eu tenho de mais precioso, da minha voz, da minha oração, da minha adoração. Eu ofereço pedras preciosas, é aquilo que eu tenho de melhor. É como se ele estivesse falando isso. O fogo que haverá naquele dia testará a qualidade do trabalho de cada um. O fogo vai testar se aquilo vai se queimar, se aquilo vai se perder, ou se aquilo vai ser um fogo para purificar, para tirar a impureza daquilo que você fez e você
Se 4 e 5, ele fala assim: como seremos julgados nós os crentes? Mediante a consideração da maneira em que tivermos sido consumido nossas vidas. Ou seja, por ocasião da grande crise do dia do Senhor, será testado o valor real do trabalho de cada crente individualmente. Esse teste é simbolizado pelo apóstolo como fogo que envolverá o edifício inteiro, reduzindo a cinza todo o material inútil. Ou seja, o fogo vai testar tudo aquilo que for de inútil, vai acontecer o quê? Vai queimar. E tudo aquilo que for de precioso vai subsistir no dia do julgamento. Então ele fala assim: eu vou provar como fogo, mas o que ele fala? Que é simbolizado pelo apóstolo como fogo que envolverá o edifício que somos nós, reduzindo a cinza todo o material inútil. Tudo aquilo que a gente fez de inútil vai ser reduzido a nada. Nós não teremos recompensa nenhuma por tudo ruim ou de mal que a gente fez. Recompensa não. Então ele estava querendo dizer assim: como nós os crentes vamos ser julgados? Mediante a consideração da maneira como tivemos consumido a nossa vida. É assim que nós vamos ser julgados. Como nós levamos a nossa vida? Se nós a levamos ela considerando aquilo que Cristo fez, ou simplesmente nós queremos ser salvos. É muito bom a ideia de você viver eternamente. Isso a medicina procura. Então, o que eles fazem? Congela o corpo no gelo para ver se algum dia a possibilidade daquela pessoa ela viver. Tem pessoas que contam histórias da fonte da juventude. Tem pessoas que inventam cosméticos para te manter com a mesma carinha de 15 quando você tiver 90. Por quê? Porque aquela ideia de você viver eternamente, de você sempre ser aquela pessoa, é muito boa. Então você quer algo que possa te oferecer isso. Então eu quero viver eternamente, eu quero ser salvo. Então eu quero alguma coisa. Mas com que intensidade você quer isso? Como você age, mostra que verdadeiramente você quer isso. A intensidade como nós fazemos, ou aquilo que nós oferecemos, é que vai demonstrar que realmente aquilo que nós queríamos, ou se realmente queríamos aquilo mesmo. Porque a ideia de ter um céu, a ideia é maravilhosa. A ideia de ter ouro, por exemplo, de ter pedras preciosas é ótima. Mas quem quer se submeter a alcançar isso? Quem quer transpor isso, para buscar isso, para chegar até o ponto de ter essas coisas? Poucas pessoas querem isso. Então a gente vai pelo comum. Então no 15 ele fala assim: se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo. O crente pode sofrer não obtendo aquilo que poderia ter obtido, isto é, se a sua vida tivesse produzido obras espirituais. Ou seja, o que eu perco quando eu não faço aquilo com qualidade? Tem crentes que sofrem não obtendo aquilo que poderia ter obtido, se a sua vida tivesse produzido obras espirituais. Então, por que alguns crentes não conseguem algumas coisas? Não alcançam aquilo que às vezes vem escrito na Bíblia, ou às vezes que veio escrito na história de um livro, e que só outras pessoas vivenciam e você não. Por que não acontece com você? Você não obtém aquilo que poderia ter obtido, porque a sua vida não produziu aquilo que você deveria produzir. Quando você fala que você se rasga, você entrega tudo. A frase de falar de se rasgar, de se entregar, é muito bonita na letra. Mas quem quer realmente se submeter a rasgar, a entregar o seu coração,
Quem quer realmente se submeter a ser mártir por Cristo? Poucos. Jesus fala de uma realidade que ele fala assim: se porventura vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Se ele fala isso é porque nos finais dos tempos se encontrariam pessoas tão sem direção que ele não saberia nem se fé ele ia encontrar na terra, nem fé. Eu não sei se alguém realmente teria um pouquinho de fé quando eu voltar. Então você não obtém aquilo que você poderia ter obtido, porque a sua vida não condiz ali. Você, quando quer passar numa prova que é difícil, num vestibular, você passa noites em claro, você não mede esforço, você pega chuva, pega sol, vai de bicicleta, vai de ônibus, porque você quer alcançar, chegar naquele que é o seu objetivo. E daí, quando você recebe a recompensa de ter passado nisso, é porque você se submeteu a tudo aquilo, e aí você chegou na recompensa que você queria. Você chegou naquele que é o seu objetivo. Nós queremos chegar até o céu, queremos chegar a ter dias de abundância e de glória com Deus, e vamos viver somente às vezes de histórias faladas por alguém ou escritas na Bíblia, mas não vamos viver elas, porque a gente não submete às mesmas coisas, nós não somos experimentados pela palavra. A dor de perder alguma coisa, a dor de sofrer alguma coisa, é só quem passa que sabe. Mas todo mundo quer ter o que o outro tem, mas não quer fazer o que o outro faz. É fácil eu ver as pessoas aquilo que elas têm, mas eu não quero fazer o que elas fazem. E eu não vou alcançar aquilo que elas têm se eu não fizer o que elas fazem. Elas têm o que têm porque fizeram o que fizeram. Eu sentado no sofá, deitado, sonhando. Olha, eu sonho em ter uma casa própria, e é o sonho de todo mundo, mas por que algumas pessoas não conseguem? Porque fazem o mínimo necessário para poder alcançar. E quando Deus vê o empenho dela em fazer aquilo que é o desejo do coração dela, aí é onde você vê milagre de Deus na sua vida. Na Bíblia teve histórias de estéreis que deram à luz. Na Bíblia tem história de pessoas que na velhice geraram filhos. É viver da fé, é viver daquilo em que acredita. Então o que aconteceu? Passaram o que passaram, mas foram experimentadas e sentiram o gosto. Nós não sabemos o prazer que é em ter algumas coisas, por quê? Porque talvez nunca teremos, porque nós não queremos submeter a algumas coisas para ter aquilo. Então a gente se acomoda. É aqui mesmo, é assim mesmo, vai ser assim mesmo. Então vai semana após semana, mês após mês, ano após ano, e a sua vida está igual, porque tudo que se oferece é palha, é feno, você não busca o ouro. Essa perda terá vinculações diretas com a missão de cada crente. E a pergunta é: andou o crente como devia? Seus motivos foram corretos? Trabalhou ele para Cristo ou para si mesmo? A resposta dessas perguntas é que determinarão quanto ganho ou quanta perda estarão envolvidos. E aí você responde: aquilo que eu perder, que eu deixar de receber, é por quê? Porque isso interferiu diretamente com a forma com que eu agi, com a forma com que eu encarei as coisas. Então a pergunta é: eu andei como eu devia ter andado? Os motivos com que eu faço as coisas, eles foram corretos? Eu trabalhei para Cristo ou para mim mesmo? Para alguém me notar, para alguém me ver, para quem
a intenção do seu coração, ela vai ser provada naquele dia. É isso que ele está dizendo. E triste é saber de uma coisa. Imagine se você chegar na velhice. Então a minha alma será repassada diante do Senhor, nas mansões celestiais. Tem pessoas que têm a ideia de que Jesus vai passar num telão, tipo uma retrospectiva da sua vida, né? No dia do julgamento. Eu não sei se vai ser assim, né? Mas alguns falam assim, não, Deus vai chegar diante de mim, e daí vai mostrar para mim lá, desde o meu nascimento, né? A forma que eu nasci, aquelas coisas que eu fiz, aquelas coisas que eu deixei de fazer, como se fosse numa retrospectiva, e ele vai colocar numa balança, como se o que pesa mais na minha vida, que eu fiz de bom ou aquilo que eu fiz de mal. Então ele vai retribuir eu segundo essas coisas. Olharei para as minhas mãos e lamentarei as criancices feitas por mim. Eu olharei para os meus pés e pensarei sobre as veredas desviadas por onde eu andei. Pensarei em minha mente na inteligência que Deus me deu e me envergonharei do uso escasso que fiz dos meus recursos intelectuais. Também me entristecerei por causa do pouco uso que fiz do dom da fala para a glória do Senhor Jesus Cristo. Isso são perguntas que você pode chegar a se fazer. E não espere ter que se arrepender por ter que ter feito essas perguntas no final da vida. Você ainda está vivo, então você ainda pode melhorar a forma com que você faz as coisas. Por igual modo, ficarei coberta do peso por causa das palavras que proferi impensadamente, precipitadamente, por vezes ofendendo até a outros. Minha consciência queimará em face de coisas deixadas por fazer, de palavras deixadas de dizer por causa das cargas que eu poderia ter aliviado para os outros, mas não fiz, por causa do sofrimento que eu poderia ter suavizado. Mais que negligenciei em cumprir o devido por causa do meu egoísmo, será se são perguntas que vão ser feitas por mim mesmo, com toda a vida, com todo o tempo que eu tive. Compreenderei então que o justo será o julgamento, e não poderei proferir uma única sílaba em defesa própria. Ele está dizendo como se fosse assim: você acha que o julgamento de Deus não é justo? O que você fez com todas as oportunidades que Ele te deu? Ele vai julgar elas. Então a gente vai compreender que Deus vai ser justo no seu julgamento, porque não vai ter como eu dizer nada diante de tudo que Ele fez e como eu respondi a isso. Então eu vou compreender que o meu julgamento vai ser justo e eu não poderei proferir uma única sílaba em minha defesa própria. Talvez eu pense, se eu pudesse recuperar os meus anos desperdiçados, se eu pudesse, por que eu não falei, por que eu não amei mais, por que eu não abracei mais, por que eu não... Passou, já foi, acabou. Daí, às vezes a gente acha que coisas do nosso dia a dia é injusto acontecer com nós. Nós não achamos merecedores de algumas coisas. Mas naquele dia Ele vai nos julgar e a gente não vai ter nem contra-argumentar aquilo que Ele vai fazer, porque tudo Ele fez, te deu oportunidade, é você que não quis. É você que não quis fazer, não quis abraçar, não quis estudar, não quis correr atrás, não quis, e daí a vida passou. Daí você olha para a sua vida, o que você construiu da sua vida, e você vê que eu construí isso. E com muita misericórdia pode ser que as suas obras sejam queimadas e ainda você seja salvo como que tirado do fogo. Tudo aquilo vai queimar e ainda sobra uma esperança de você
ainda sobreviver. No versículo 16, fala assim: vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Aqui quando ele fala habita, ele fixa residência, com a ideia de permanência, com a ideia de intimidade. Ele fala assim, ó, vocês não entendem que o templo, que vocês são o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês. Lembra que quando eu falei que quando em algum lugar tem alguém importante, as pessoas oferecem aquilo que tem de melhor para colocar naquele lugar onde é importante aquela pessoa estar? E o texto fala assim: vocês não entendem que são templo, que o Espírito de Deus habita em vocês? Tem outras versões que falam assim: vocês não entendem que são santuário de Deus? O santuário na época era o lugar de mais precioso que tinha lá, porque era onde é o santo dos santos, é o lugar onde Deus quer ocupar no seu coração. E sabe o que você tem oferecido para Ele? Um barraco. Tem oferecido para Ele o pior lugar da sua vida para que Ele possa morar. É como se Ele estivesse dizendo isso: eu quero morar em vocês, o Espírito habita em vocês. Santuário de Deus, Paulo, pois, lembra-lhes que aqui da posição elevada que ocupam os olhos de Deus, que ultrapassa todas as demais instituições religiosas conhecidas no mundo. Ele quer morar no seu coração. Ele já não quer morar mais no santuário, no templo lá na época das tendas. Ele não quer morar no santuário feito lá no templo, não. Ele quer morar dentro do seu coração. E a pergunta dele é: que tipo de casa, que tipo de material você tem oferecido para que eu possa morar aí? Ele quer fixar residência em você, com a ideia de permanecer com você, de ter intimidade com você. Você, quando vai receber alguém em sua casa, você quer da melhor maneira possível preparar um ambiente tudo limpo, organizado. E agora, quanto mais estar diante de uma autoridade, às vezes, daí nós queremos não estar de qualquer maneira, não estar vestido de qualquer maneira, querer fazer o melhor. E daí, de repente, aquele que é o Todo-Poderoso quer habitar em nós e quer fazer de nós a sua casa. E no versículo 17, para a gente poder terminar: Deus destruirá quem destruir o templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Aqui o que estava acontecendo na época: Deus destruirá quem destruir seu templo. Nós somos edificados como morada de Deus, só que tem pessoas que estão querendo erguer sua vida sobre outro fundamento, e daí está causando a falta de unidade na igreja. O que está acontecendo? Quando nós nos dividimos, nós estamos dando tempo para o diabo. Quando nós não apressamos, quando nós estamos em unidade, nós queremos apressar a vinda de Cristo. Quando nós estamos em desunião, o Evangelho não é pregado e Cristo não vem, e nós damos tempo para que o inimigo possa trabalhar. Então, quando você causa divisão, quando você está destruindo o templo de Deus, quando você quer só dividir, você não quer construir nada, você não está somando. Só que ele fala que o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Quando você interfere que mais pessoas sejam salvas, você está interferindo no templo de Deus. Deus quer habitar em mais pessoas. Deus quer que mais pessoas sintam a presença dEle. Mas nós, com as nossas divisões, com a igreja que se racha, porque uns é do pastor tal, uns gostam do pastor tal, uns gostam do pregador tal, e assim se racha e desestabelece aquela unidade da igreja. E o que acontece?
é destruído o templo de Deus, é destruído. Então na época estava acontecendo isso, olha, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, e ele fala assim, não destrua o templo de Deus, pois o templo de Deus é santo, e vocês são esse templo. Os cristãos são santos por profissão, e deveriam ser puros e limpos, tanto no coração como em seu comportamento exterior. Deveríamos abominar de todo o coração, evitando cuidadosamente tudo quanto vem a tentar contaminar o templo de Deus e prostituir aquilo que deve ser mantido sagrado para Ele. Vamos nos colocar em pés, irmãos? Então ele fala assim, nós, cristãos, deveríamos ser santos por profissão, deveríamos ser puros e limpos, tanto no coração como em seu comportamento exterior. Deveríamos abominar de todo o coração, evitando cuidadosamente tudo quanto venha prostituir aquilo aprovadas por Deus. E a pergunta que você se faz quando você vai embora é: que materiais você tem construído a sua vida? Nós já temos o alicerce certo, mas nós devemos construir com o material certo, porque um dia tudo isso vai ser provado pelo fogo no dia do juízo. Daí não adianta a gente se arrepender com todas as oportunidades que a gente teve, porque daí tudo que nós oferecemos foi um barraco, tudo que nós oferecemos foi uma choupaninha. Pai, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui em Tua casa. Muito obrigado pela Tua palavra falar, ó Pai Santo, a qualidade de que nós devemos levar a nossa vida. Muitas das vezes nós estamos oferecendo palha, oferecendo feno, oferecendo madeira, enquanto, ó Pai Santo, que a nossa casa deveria ser edificada com ouro, com prata, com pedras preciosas, porque o Senhor, como pedra angular, a pedra principal, nós deveremos construir a nossa vida baseado naquilo que o Senhor fez por nós. Porém, tudo que nós temos oferecido às vezes é uma cabaninha, uma casinha, uma cabaninha do nosso tempo, não é o mais precioso do nosso tempo, uma cabaninha do nosso dia a dia e não uma pedra preciosa, algo importante da minha vida para que o Senhor possa habitar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, e quando formos provados, nós sabemos que tudo aquilo que nós construímos e aquilo que de inútil fizemos será queimado, porque não vai servir de nada, mas teremos a recompensa por aquilo que fizermos, ó Pai Santo, de correto, porque assim como o fogo prova o ouro, para que seja tirado dali as impurezas, para que possa se tornar puro, o Senhor quer que saia algo puro de nós. Então o Senhor vai consumir tudo aquilo que é de ruim, de impureza, e nos tornar a estatura de varão perfeito. Que o Senhor nos leve em paz, ó Pai Santo, na Tua presença. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada na Tua presença. Que o Senhor fale mais e mais no nosso coração acerca de tudo que o texto quis dizer. E que o Senhor, ó Pai Santo, ilumine a mente de cada um, se não foi bem entendido por mim, mas que o Senhor fale em cada coração, em cada vida, no meio da semana, Pai Santo, sobre tudo que o Senhor quis dizer. É o que venho te pedir e te agradecer. Amém, e graças a Deus. Que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para todos sempre. Todos digam amém. Os irmãos estão dispensados em nome de Jesus.